Conexão com pet é eterna após a morte. Tem um momento que ninguém te prepara. Não é exatamente quando o seu pet parte. É quando o silêncio chega. A casa continua igual. Os objetos estão no mesmo lugar, mas algo mudou de um jeito que não dá para explicar. E mesmo assim, tem algo que insiste em não desaparecer, porque a saudade que você sente não é só ausência. Ela aparece em momentos específicos, no final do dia, no mesmo horário, nos mesmos lugares onde ele costumava estar. É como se o tempo guardasse uma memória viva, como se certos espaços ainda carregassem algo dele, e no fundo, existe uma pergunta que não te deixa em paz. Será que acabou mesmo? Se você está aqui, é porque essa dúvida também vive dentro de você. E eu preciso te dizer com clareza, você não está imaginando tudo isso. Existe um motivo para essa sensação de presença. Existe um motivo para esse vínculo que não se rompe. E ao longo deste vídeo, você vai entender exatamente como funciona a conexão com o pet após a morte e por que, em muitos casos, ela continua ativa, mesmo quando tudo parece ter terminado. Mas antes de entender o que acontece depois, é importante perceber algo que quase ninguém observa. A maioria das pessoas acredita que o vínculo com um animal começa no encontro físico, no dia em que ele chega, no primeiro olhar, no momento em que a rotina muda. Mas e se isso não for o começo? E se aquilo que você viveu com seu pet não tiver começado ali? Pensa comigo. Por que, entre tantos animais, foi exatamente aquele? Por que a conexão foi imediata em alguns casos, quase como um reconhecimento? Por que, mesmo sem palavras, existia entendimento? Isso não é comum, isso não é aleatório e, na maioria das vezes, também não é superficial. A espiritualidade dos animais nos mostra algo que poucas pessoas consideram com profundidade. Alguns vínculos não são construídos apenas aqui. Eles são continuados aqui. Isso muda tudo, porque quando você começa a enxergar dessa forma, a perda deixa de ser um fim absoluto e passa a ser uma transição dentro de algo maior. Mas o problema é que ninguém ensina isso. A sociedade ensina a lidar com a ausência física, mas não ensina a lidar com a continuidade invisível. E é exatamente por isso que tanta gente sofre em silêncio. Porque sente algo, mas não consegue explicar. E quando não consegue explicar, começa a duvidar. Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu estou tentando aliviar a dor? Será que eu só não quero aceitar? Essas perguntas são comuns, mas elas também afastam você de algo importante, a sua própria percepção. Porque existe uma diferença muito grande entre imaginar e sentir. Imaginar exige esforço. Sentir acontece. E quem viveu um vínculo verdadeiro com um pet sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe quando entra em um ambiente e sente algo diferente. Sabe quando lembra e, ao mesmo tempo, sente uma presença sutil. Sabe quando a emoção vem acompanhada de uma sensação que não é só memória. Isso não é apenas psicológico. Isso tem relação com o campo emocional, com memória energética e com consciência. E é aqui que muita gente começa a entender, mesmo que ainda não consiga explicar. O vínculo não desapareceu. Ele só mudou de forma. E entender isso é o que começa a transformar a dor. Porque a dor da ausência é pesada. Mas a percepção de continuidade muda completamente o significado dessa ausência. Você não deixa de sentir falta, mas passa a entender o que está sentindo. E isso traz um tipo de calma que não vem de fora, vem de dentro, vem da compreensão. Antes de seguirmos mais fundo, deixa eu te dizer algo importante. Se esse conteúdo faz sentido para você, se essas reflexões continuam ecoando, mesmo depois que o vídeo termina, se inscrever é a forma de continuar essa jornada comigo, aprofundando juntos o entendimento sobre o que acontece com o pet após a morte. Porque o que você sente não é apenas saudade,
existe uma estrutura por trás disso. Existe um funcionamento. Existe uma lógica que une emoção, consciência e espiritualidade. E no próximo passo dessa jornada, você vai começar a perceber que essa conexão não depende da presença física para continuar existindo. E quando isso fica claro, a forma como você enxerga a morte muda completamente. Quando você começa a aceitar que o vínculo não acabou, uma nova pergunta surge quase automaticamente. Mas como isso continua, se o corpo já não está mais aqui? Essa é a parte que mais confunde. Porque tudo o que aprendemos desde pequenos está ligado ao físico. Presença, toque, olhar, rotina. Só que o vínculo com um pet nunca foi só físico. E talvez você já tenha percebido isso antes mesmo da perda. Seu pet sabia quando você não estava bem, sem você dizer nada. Percebia mudanças no ambiente antes de qualquer outra pessoa. Respondia ao seu estado emocional de uma forma quase imediata. Isso não é apenas comportamento. Isso é conexão em um nível mais profundo. A espiritualidade dos animais explica que os pets vivem muito mais conectados ao campo emocional e energético do que nós. Eles não dependem tanto da linguagem racional. Eles percebem vibração, sentem intenção, respondem à energia. E é exatamente por isso que o vínculo entre vocês não se limita ao corpo físico. Ele acontece em um nível de consciência. E consciência não depende do corpo para existir. O corpo é um instrumento, mas não é a origem. Quando o corpo deixa de funcionar, a consciência não desaparece. Ela apenas muda de estado. E é nesse ponto que muita gente começa a entender algo importante. A morte, para os animais, não é um rompimento do vínculo. É uma mudança de forma de presença. A vida após a morte dos pets não é um conceito simbólico. É uma continuidade da consciência em outra frequência. E isso pode parecer abstrato, até você observar o que acontece na prática. Porque muitas pessoas relatam experiências muito semelhantes depois que um pet parte. Sensação de presença em momentos específicos. Sonhos intensos, quase reais. Mudanças sutis no ambiente. Percepção de que algo ainda está ali. Esses relatos são tão recorrentes que não podem ser ignorados, mas também não devem ser interpretados de forma fantasiosa. O que acontece na maioria dos casos é mais simples e mais profundo do que parece. A conexão continua porque ela nunca foi física. Ela sempre foi energética. E energia não desaparece. Ela se transforma. Quando você entende isso, algo começa a fazer sentido. Aquela sensação que você teve, aquele momento em que parecia que ele estava ali, aquela lembrança que veio acompanhada de uma presença, não eram apenas memórias e também não eram necessariamente visitas no sentido literal. Eram pontos de conexão, momentos em que o vínculo se manifesta de forma perceptível. Mas aqui existe um ponto importante e pouco falado. Nem toda sensação significa presença ativa. E isso precisa ser entendido com maturidade. Porque o vínculo pode continuar de duas formas: como memória energética viva, como interação sutil da consciência. A primeira acontece com mais frequência. É quando o campo emocional ainda está conectado, quando a experiência vivida continua vibrando dentro de você. A segunda é mais rara e mais delicada, e não depende só de você. Depende também do estado da consciência do animal, porque após a morte, os pets passam por um processo, um período de adaptação, um tempo necessário para reorganizar sua própria consciência fora do corpo físico, assim como nós teríamos. Durante esse processo, o vínculo não se rompe, mas também não se manifesta o tempo todo. E entender isso evita duas coisas: ilusão e frustração. Porque muitas pessoas esperam sinais constantes, esperam presença contínua, e quando isso não acontece, sofrem ainda mais.
Mas a verdade é que a conexão com o pet após a morte não funciona como presença física contínua. Ela funciona como um campo de ligação, algo que pode ser acessado, sentido, percebido, mas não controlado. E isso muda completamente a forma de se relacionar com a ausência, porque você deixa de buscar provas externas e começa a perceber o que já está acontecendo internamente. E é nesse ponto que a dor começa a se transformar. Não porque o sentimento desaparece, mas porque ele passa a ter sentido. E quando a dor encontra sentido, ela deixa de ser só sofrimento e se torna compreensão. Mas ainda existe uma pergunta que precisa ser respondida. Se essa conexão continua, se esse vínculo não se rompe, qual é, então, o papel desse vínculo depois da morte? Porque ele não continua por acaso, e entender isso é o que realmente muda a forma como você enxerga tudo. Se a conexão continua, então ela precisa ter um propósito. Nada que é tão forte, tão profundo e tão marcante na sua vida acontece sem motivo. E o vínculo com um pet não é comum. Ele não é superficial, não é racional. E muitas vezes é mais intenso do que muitas relações humanas. Isso já diz muito. Porque existem relações que passam e existem relações que marcam a consciência. E quando algo marca a consciência, não desaparece com o tempo, nem com a distância, nem com a morte. A espiritualidade dos animais nos mostra que esses vínculos não são apenas emocionais. Eles são estruturais, ou seja, fazem parte da evolução da consciência. Pensa comigo, por que um animal entra na sua vida em um momento específico? Por que ele te acompanha exatamente em fases importantes? Por que ele está presente em períodos de mudança, de dor, de transição? Isso não é coincidência e não precisa ser interpretado como algo místico ou distante da realidade. Pode ser compreendido de forma simples. Alguns encontros são necessários e alguns vínculos são escolhidos. Não no sentido consciente que conhecemos aqui, mas em um nível mais profundo de consciência. Um nível onde a experiência importa mais do que a forma. Onde o aprendizado importa mais do que o tempo e onde o amor não depende da linguagem. O vínculo entre você e seu pet pode ter sido, desde o início, uma relação de troca. Você oferece cuidado, ele oferece presença, você oferece proteção, ele oferece conexão. Você oferece estrutura, ele oferece sensibilidade e muitas vezes ele oferece algo que quase ninguém consegue oferecer: presença sem julgamento, amor sem expectativa, companhia sem exigência. Isso transforma, porque esse tipo de experiência reorganiza a forma como você sente, como você se conecta, como você percebe o mundo. E isso é evolução. Não no sentido teórico, mas no sentido vivido. É por isso que esse vínculo não termina. Porque ele não foi criado apenas para existir naquele período físico. Ele foi criado para deixar algo em você. E também para levar algo com ele. Sim, essa relação não transforma só você. Transforma o animal também. A consciência dos animais evolui através das experiências que vivem. E o vínculo com um tutor é uma das experiências mais ricas que um animal pode ter, porque envolve emoção, convivência, troca, adaptação e, principalmente, afeto. E o afeto é um dos elementos mais poderosos na evolução da consciência. Então, quando esse vínculo acontece de forma intensa, ele não pode simplesmente desaparecer. Ele precisa continuar de alguma forma, e continua. Não como antes, mas de forma coerente com o que ele se tornou. E aqui entra um ponto que muda tudo. O vínculo não continua para manter você preso ao passado. Ele continua para sustentar algo dentro de você no presente. Muitas pessoas sentem que, depois que um pet parte, algo dentro delas também muda. Ficam mais sensíveis, mais conscientes, mais abertas. Isso não é fragilidade,
Isso é expansão. É o efeito direto de uma conexão que ultrapassou o físico e que continua atuando em outro nível. A continuidade desse vínculo não significa apego, significa presença em outro formato. E entender isso evita um erro comum: confundir conexão com sofrimento. Porque o sofrimento vem da resistência, mas a conexão vem da aceitação. Quando você aceita que o vínculo continua, a dor começa a mudar de lugar. Ela deixa de ser peso e passa a ser lembrança viva. Ela deixa de ser ausência e passa a ser presença sutil. E isso não significa esquecer, significa integrar. Significa permitir que aquilo que foi vivido continue existindo dentro de você, sem precisar do corpo físico para isso. Mas ainda existe algo que precisa ficar claro. Se esse vínculo continua, se essa conexão permanece, como você pode se relacionar com isso de forma consciente, sem se perder na dor e sem negar o que sente? Porque é exatamente aqui que muitas pessoas se confundem. E é exatamente aqui que a compreensão precisa se transformar em prática. Entender que o vínculo continua já muda muita coisa, mas viver isso de forma consciente muda tudo. Porque existe uma diferença importante entre sentir e se prender. E muita gente, sem perceber, acaba confundindo os dois. Tentar manter o pet preso, a presença física, buscar sinais o tempo todo, esperar manifestações constantes, isso não fortalece a conexão, isso prolonga a dor. E quanto mais você tenta forçar uma presença, mais distante você se sente dela, porque a verdadeira conexão com o pet após a morte não acontece na tentativa de trazer de volta. Ela acontece na capacidade de reconhecer que nunca foi embora. Isso exige um movimento interno que quase ninguém ensina. Um movimento de silêncio, de pausa, de desaceleração. Porque o problema não é a ausência, o problema é o ruído. A mente quer respostas rápidas, quer provas, quer confirmação. Mas a conexão não responde à mente, ela responde ao estado interno. Quando você está agitado, quando está ansioso, quando está tentando sentir alguma coisa, você se desconecta da própria percepção. Mas quando você desacelera, quando você respira, quando você aceita o momento como ele é, algo começa a acontecer. A sensação muda, o ambiente muda, a forma como você percebe muda, e é nesse espaço que a conexão pode ser sentida de forma real, sem esforço, sem expectativa, sem necessidade de controle. E isso não significa que você vai ver algo, nem que vai acontecer algo extraordinário. Na maioria das vezes, é sutil, é leve, é quase imperceptível, mas é real. E quem já sentiu, sabe. Sabe quando uma lembrança vem diferente. Sabe quando um sentimento vem acompanhado de presença. Sabe quando, por alguns segundos, parece que não existe separação. Isso não é imaginação, mas também não é algo que pode ser reproduzido sob demanda. É algo que acontece quando você está alinhado. E aqui está um ponto essencial que muda completamente a forma de viver esse processo. A conexão não depende de intensidade emocional, depende de coerência interna. Ou seja, quanto mais você se equilibra, quanto mais você aceita, quanto mais você deixa de resistir, mais você se torna capaz de perceber. E isso leva a um entendimento importante. Você não precisa sofrer para manter o vínculo. O sofrimento não mantém nada, ele apenas prende você em um estado de resistência. E resistência bloqueia a percepção. Já a aceitação expande, ela abre espaço. Ela permite que a continuidade do vínculo seja sentida de forma mais leve, mais clara, mais verdadeira. Isso não significa esquecer. Não significa seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Significa integrar. Significa permitir que aquilo que foi vivido continue existindo dentro de você, sem gerar dor constante. Porque o amor que existiu entre vocês não dependia do corpo.
e ainda não depende. Ele continua existindo na sua forma mais pura, como estado, como memória viva, como consciência compartilhada. E quanto mais você se conecta com esse estado, menos você precisa de sinais externos, porque você percebe que a conexão não está fora, ela está em você. E isso muda tudo, porque você deixa de procurar e começa a reconhecer, deixa de duvidar e começa a confiar, deixa de sofrer pela ausência e começa a sentir a presença de outra forma. E talvez esse seja o ponto mais profundo de todo esse processo. O vínculo não continua para que você permaneça olhando para o passado. Ele continua para transformar quem você se torna depois disso. Muitas pessoas, depois de perder um pet, se tornam mais sensíveis, mais conscientes, mais humanas. Isso não é fragilidade, isso é expansão de consciência. É o efeito de um vínculo que não terminou, apenas evoluiu. A espiritualidade dos animais mostra que esses encontros não são pequenos. Eles deixam marcas reais na consciência, e essas marcas continuam atuando, mesmo quando o corpo já não está mais presente. Então, talvez a pergunta mais importante não seja: será que meu pet ainda está comigo? Mas sim, o que esse vínculo despertou em mim, que continua vivo até hoje? Porque é aí que está a continuidade mais verdadeira, não apenas em sinais, mas na transformação. Não apenas na memória, mas na forma como você sente o mundo. E quando você percebe isso, a dor muda de lugar. Ela deixa de ser um peso constante e passa a ser uma lembrança que aquece. Ela deixa de ser ausência e passa a ser presença em outro nível. E isso não elimina a saudade, mas transforma o significado dela. Porque a saudade deixa de ser um vazio e passa a ser um vínculo que continua, silencioso, profundo, eterno. Aqui falamos sobre espiritualidade dos animais e sobre o que acontece com o pet após a morte. Falamos sobre consciência, sobre energia, sobre a continuidade da vida além da matéria. Este não é apenas um canal, é um espaço de compreensão. Um lugar para quem deseja olhar para a relação entre pets e tutores com mais profundidade, maturidade e consciência. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, permaneça por aqui. Inscreva-se no canal, acompanhe os próximos conteúdos e faça parte dessa comunidade que entende que os animais não são menores que nós. Apenas seguem uma missão diferente dentro da mesma consciência universal. E antes de irmos, eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve a sensação de que um animal que partiu ainda estava, de alguma forma, próximo de você? Se quiser, compartilhe isso nos comentários. Muitas histórias que aparecem aqui ajudam outras pessoas a compreender melhor esse vínculo tão profundo. Se essa mensagem fez sentido para você, inscrever-se é uma forma simples de continuar essa jornada comigo. E se quiser apoiar diretamente o trabalho do canal, o botão "Valeu demais" está aqui abaixo. Ele ajuda esse conteúdo a continuar chegando a mais pessoas. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter caminhado comigo até aqui. Que esta reflexão acompanhe você nos próximos dias. E eu te espero no próximo vídeo, para continuarmos juntos nesse caminho de luz, consciência e entendimento sobre o que acontece com o pet após a morte. Até lá!